boa tarde a todos. Eu sou a Cíntia, eu sou gerente de dados da unidade de terapia celular do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje eu estou aqui com o Anderson Simeone, que é gerente de dados e analista do Hospital Moral Carvalho, e com o diretor científico do CIBMTR, Dr. Marcelo Pasquim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre registros no Brasil, especificamente a parceria que a SBTMO tem com o CIBMTR. Então sejam muito bem-vindos ao TMOcast. Dr. Marcelo, primeiramente é uma honra tê-lo conosco nessa mesa. A gente gostaria de saber, desde quando a gente iniciou a consolidação do registro, quais foram os maiores ganhos para a comunidade científica do TMO brasileira, segundo a tua opinião. Obrigado, Cíntia e Anderson. Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a habilidade de a gente ter e verificar os casos que nós temos no Brasil é muito importante. Entender que o Brasil está fazendo o transplante já desde 1979, com vários programas, mas ainda assim a gente não tinha uma ideia da casuística. E a ideia do registro é uma ideia que está presente na comunidade por muitos anos, muitas décadas. Mas faltavam uma série de fatores para que isso seja feito, né? Então, com a parceria com o CIBMTR e a utilização da infraestrutura do CIBMTR e o trabalho do grupo dos gerenciadores de dados do Brasil favoreceu o desenvolvimento desse registro, para a gente entender o que está acontecendo com o paciente brasileiro, porque muitas vezes a gente vê o que está publicado na literatura, que são casos de outros países, outras regiões, e não são a realidade do paciente brasileiro, que muitas vezes pode ser que o desfecho do transplante seja diferente pela natureza dos casos aqui, né? Então eu acho que tendo essa presença do registro para a gente é um recurso muito importante. E é algo que não só para pesquisa, mas para também entender a distribuição dos casos, o acesso ao transplante e também entender quais são as áreas que necessitam ser desenvolvidas. Certo, perfeito. Agora para o Anderson, você começou a fazer as análises com o Data Back to Center em 2020, foi o primeiro trabalho que foi feito. Qual foi a evolução ao longo dos anos, conforme a gente foi investindo na educação dos GDs, a parceria consolidada com o CIBMTR, a sua interação com maior intensidade com o Dr. Marcelo, até na hora das correções das análises, o que você percebe hoje referente ao amadurecimento do processo no Brasil? E Anderson? Boa tarde. Nós começamos com as primeiras análises multicêntricas, onde os centros enviavam os dados, extraíam do Data Back to Center e nos enviavam. Daí, a partir de 2019, com a parceria da SBTMO com o CIBMTR, foi criado o Data Back to Center brasileiro. Então a gente já evoluiu muito nesse aspecto. Então a gente não tinha que pedir para os centros, esperar o retorno desse dado. Então foi a partir daí que a gente começou a ter acesso aos dados brasileiros e trabalhar com as análises. Então essa evolução de centro a centro ter que enviar, até o momento da sociedade ter acesso aos dados, foi um passo fundamental para a gente chegar na publicação do Summary Slides, que foi em 2021. Então, com isso, o crescimento é notável, né? Quando a gente observa hoje o número de centros ativos, os transplantes cadastrados. A partir desse primeiro passo, da primeira publicação, incentivou cada vez mais centros a participarem. Então, essa evolução, essa criação, essa conversa, parceria com o CIBMTR ajudou muito no desenvolvimento do registro e continua ajudando na melhoria da qualidade. Como a gente viu hoje, não só o número de transplantes tem aumentado, mas nós analisamos também o segmento, como que está os segmentos do centro. Do primeiro Summary Slides, a gente aumentou 32% dos centros que estão com o segmento ok em dia, conforme esperado pelo índice de completude que o CIBMTR faz dos transplantes. Então a gente está evoluindo muito e é muito gratificante ver esse trabalho crescendo cada vez mais gente ajudando, participando. Tá? É muito bom ter esse retorno para a sociedade, para todos os transplantadores do Brasil e de fora. Eu acho que é importante porque
a gente voltar na história, né? Como que isso aconteceu, né? Porque não foi do dia para a noite, né? Foi muito trabalho de todos os grupos. Eu acho que teve uma consolidação no CMTR nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Então, acho que no Brasil foi importante ter o protocolo, né, de coleta de dados com a CONEP, né? Isso que facilitou os dados saírem do Brasil e retornarem, né, de cada centro. E no CMTR foi duas coisas. Uma é treinar os treinadores, né, que foram vocês que começaram, e a outra seria a parte de coletar os dados e formar essa data back to centers, né, que você estava falando, conjunta, né, e vocês terem acesso a todos esses pacientes, porque daí isso gera a infraestrutura do registro, né? Sim. Então, mas esse é o primeiro passo, né? Então a gente meio que criou a tubulação da estrutura, né? Então os dados vão, eles voltam, e agora fica nessa parte de acumular, né? E também de processar os dados, né? E eu acho que com o primeiro Summer Slides teve um efeito muito grande, que daí as pessoas viram por que o meu nome não está lá, né? Sim. E daí eles começaram a participar. Então o número de centros que estavam no CMTR aumentou drasticamente. Vocês estão trabalhando com isso, né? Para fazer essa parte. Então é importante dizer que, principalmente para os países da América Latina, né? Que precisa ter uma cooperação, né? Para que isso aconteça, né? E eu acho que a visão disso é continuar ou trazer para o Brasil, centralizar todas as atividades no Brasil, porque se a gente fizer mais ou menos uma estrutura física do registro, por exemplo, existe o registro como não só como algo virtual, né, mas como uma estrutura, eventualmente, como vai crescendo, até a estrutura de coleta de dados pode desvincular do CMTR, ela pode ser uma coisa só brasileira, né? Porque esse know-how de registro é o que vocês estão fazendo agora, né? Que agora vocês têm os dados e vocês podem manipular os dados ou processar os dados. E vem as dificuldades, né, que tem, né? Sim. Eu vejo que tendo um registro regional ou nacional é muito mais fácil, porque os centros às vezes têm dificuldade para falar com os Estados Unidos e tem barreira da língua, etc, né? Se vocês fizerem o registro brasileiro tem essa responsabilidade também, né, de fazer o auxílio, e vocês numa hora ou de outra, através do data back, das reuniões, né, que fazem mensalmente, das reuniões no Congresso, faz essa parte educativa que é importante, né? Porque é contínuo, né? Não é uma coisa assim, o registro não é agora tá pronto, né? Você tem que ter a parte de evolução, né, que vai. Sim, mantendo, né? Manutenção, não é só incluir o caso, tem que ter o segmento. Uhum. E a qualidade do dado. Então a gente sempre tem que trabalhar, a gente sabe que tem muita rotatividade, gerente de dados, então a gente foca muito nesses treinamentos para manter sempre um dado de qualidade, desde a inclusão até o segmento desse paciente, para publicar sempre um dado confiável, né? E a outra coisa que é importante é deixar, porque agora muitos dos dados são coletados nos Estados Unidos, né? E tem dados que são fundamentalmente brasileiros, que a gente não está coletando. Então, tendo essa interação com os centros, aqui no Brasil seria importante coletar esses outros dados, né? Então, eventualmente, criar uma ramificação do registro com dados somente brasileiros, né? Que tem umas coisas que são importantes, que às vezes o governo quer saber isso, sim, né? Em função. Então tem uma série de coisas, porque agora o caminho é fértil, né? Sim. Você tendo isso agora, você pode investigar várias outras alternativas, né? Sim, Doutor, muito interessante. Última pergunta, como é que você vê, por exemplo, nas reuniões do GEDECO, né? Um Data Back to Center sendo suporte para pesquisas nacionais multicêntricas. Eu acho que a gente pode pegar o modelo europeu, né, do IBMT, né, que o IBMT ele é não só a sociedade, mas também o registro, né? Então esse é o modelo que a gente está vendo aqui para o Brasil, né? Que o Brasil tem a sociedade e dentro da sociedade ela tem o registro. E assim que vai ser o registro o registro vai fazer os summary slides, né? Ele vai fazer essa função, né, para a comunidade brasileira, mas não só isso, mas também faz a função pro GEDECO, que é o grupo científico, né? Então isso que é importante dizer
que como o GDECO vai se desenvolvendo, que ele, em vez de fazer os estudos que precisam dos dados do seu MTR direto, tirar os dados do registro brasileiro, né? Então daí o registro brasileiro segue como uma fonte de dado para pesquisa clínica, né, no Brasil. Que isso facilita muito mais, né? Perfeito. Acho que é isso, assim. O papo foi bem interessante, né? Pontos importantes sobre a nossa história, amadurecimento e alguns desafios que a gente tem no dia a dia e amadurecer o processo no país para cada vez mais o paciente ser aí atingido positivamente por meio de qualidade de dados. Não, com certeza. Eu acho que isso foi um passo muito importante pro transplante do Brasil. Eu acho que a gente não precisou bastante coisa para ser feita, mas o impacto foi muito maior. Então, o impacto de saber, ter essa informação e agora melhorar essa informação é o próximo passo, né? Então, para fechar, assim, Dr. Marcelo, eu queria te honrar, né? Porque em 2016 foi você que trouxe o encontro dos GDs para o Brasil. Para Fortaleza ainda. Para Fortaleza. Nós no estávamos no primeiro, tem a Elis também. E hoje está acontecendo o 9º encontro. Então, assim, a gente vê que o processo deu certo, a gente não vai parar, lançamento de manual, educação local e o próprio suporte da SBTMO para que a gente estivesse aqui e ter aí o benefício maior, que é tomada de decisão para o paciente por meio de dados. É isso. O grupo foi criado. Pois é. Obrigada. Obrigada, Ander. Tchau. Acho que é isso.